Rede Amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, um bom dia a todos, um bom domingo. Estamos começando agora o segundo dia de transmissão do EAC, o Encontro Anual Kaibar Schutel, em sua 10ª edição. Lembrando que nós teremos ainda esta sala, com o tema Direitos e Deveres, Uso da Liberdade e Agressividade, e também mais 3 salas agora, a partir das 10h30. Um bate-papo sobre emoções, falando com as crianças, e depois também às 10h30, Espiritismo e Cinema, cine-debate num processo educativo. E gostaríamos também de convidar a todos os espectadores, os internautas, também os palestrantes, os mediadores, para que fiquem online hoje no nosso encerramento, ao meio-dia, na sala 21, que será um momento de muita emoção, de agradecimento a todos que colaboraram com este evento, para o sucesso dessas transmissões, um momento em que nós estaremos unidos em torno do nosso ideal, homenageando sempre Kaibar Schutel, o nosso patrono. Os links das salas podem ser visualizados no site do Instituto Kaibar Schutel, que é o institutokaibarschutel.org, e para acessar todos os links das palestras também, nós temos nesse endereço aqui abaixo, que vocês podem encontrar esta sala, e mais as salas restantes do nosso evento. E para falar comigo hoje, falando sobre esse tema, Direitos e Deveres, eu vou adicionar aqui os nossos convidados, Alan Runho e Raul de Melo Franco Júnior. Vou apresentá-los aqui rapidamente. O Alan é juiz do trabalho em Matão, formado pela Universidade de São Paulo. Ele tornou-se juiz em 1998. É orador espírita desde a juventude e atua no Centro Espírita Portal da Luz, em Araraquara. E o Raul, também de Araraquara, foi promotor de justiça por 32 anos. Hoje é advogado e é professor universitário há 30 anos, mestre e doutor em Direito, escritor e coordenador do Núcleo de Estudos da AGE, Associação Jurídico Espírita de Araraquara. Antes de passar a palavra, né, aos nossos debatedores, eu gostaria também de lembrar que o EAC deste ano, ele é virtual, né, então nós não temos inscrições, e todos os anos nós convidamos as pessoas, a receita do evento, ela é direcionada a uma instituição, e este ano nós estamos ajudando o Instituto Eurípides Barçanufo de Araraquara. Está rodando agora na tela de vocês o convite para que aqueles que desejarem, façam uma doação para o Instituto, uma forma de contribuir, como se fosse uma inscrição simbólica, digamos assim, para o evento. Então, a todos que se sentirem à vontade, que puderem colaborar, fica o nosso convite para a contribuição. E, sem mais delongas, o objetivo aqui não é que eu fale, mas é passar a palavra a quem entende do assunto. Então, eu vou convidar primeiro o Alan Runho,
vou colocá-lo aqui em destaque na tela, para que ele possa se apresentar e começar a exposição do dia. Bem-vindo, Alain. Muito obrigado, Cássio. Muito bom dia, Raul também, nosso amigo de longa data. Eu me sinto muito honrado, aliás, me senti honrado quando o Orson nos convidou, no final do ano passado ainda, quando o evento ninguém imaginava que fosse assumir essa forma à distância, virtual. Eu já me senti honrado com o convite. Agora, isso daí, essa necessidade, essa adaptação tecnológica que se existiu, foi, sem dúvida nenhuma, mais um desafio. A gente ainda tem, das antigas, né, gosta de sentir o contato pessoal, gosta de ver no retorno que o outro oferece no olhar, no movimento, no gesto, se está sendo entendido, se está sendo compreendido. Então, isso gera uma ligeira insegurança. Então, eu me pego já aqui um pouco mais nervoso do que o de costume, por essa falta de habilidade com o meio virtual, né? Mas eu agradeço demais a você que escolheu nessa manhã estar conosco aqui neste link, assistindo ou presenciando este evento maravilhoso que é o EAC. Desde ontem acompanho várias das palestras, várias das salas onde nós tivemos assuntos incríveis abordados de uma forma muito clara, muito didática, de uma forma bem leve, diga-se de passagem, não foi nada exaustivo. Então, eu rogando à espiritualidade amiga o auxílio para que a gente mantenha esse padrão de qualidade que foi alto, né? O sarrafo ficou alto, Raul, para a gente continuar hoje, né? Então, que a gente possa aí ter essa facilidade, a clareza, né, nas ideias. E peço também a você que nos assiste a licença para entrar na sua casa, né? Eu até então, ontem, eu me dei conta de quanto essa expressão, às vezes, ela é vulgar. Vejo alguns dos nossos amigos que são comunicadores pedindo licença para entrar no ar, mas eu nunca tinha me dado conta de quanto ela é importante. E dia desses a gente grava uma das palestras lá no Portal da Luz, que fica no canal, e um dos comentários que veio em inbox, no chat, me encantou, me emocionou muito, Raul, Cássio, né? Uma das trabalhadoras lá, a quem rendo homenagem a todas nesse momento, ela colocava assim: bem-vindos à minha casa, né? E aquilo me tocou, né? Então eu falei, nossa, eu realmente estou invadindo um espaço, né? Um espaço familiar, um espaço de convívio. Então agradeço a você que me possibilita essa faculdade de entrar no seu lar e espero ser respeitoso com você, né? As ideias que nós vamos tratar de ideias. Eu acho que os grandes homens, não que não me coloque como tal, mas eles debatem ideias, é essa a máxima que se coloca. Não se discutem fatos, pessoas, opiniões, mas ideias. E justamente por isso, pode ser que em alguns momentos eu não me encontre em perfeita harmonia com o que o irmão pensa. Isso seja motivo de crescimento mútuo. O irmão que aprende comigo e eu que aprendo com o irmão, né? Embora eu tenha, por exemplo, grande familiaridade com o Raul, com quem já tive oportunidade de trabalhar em várias missões, em vários momentos, em algum momento pode ser que ele diga algo que eu não havia pensado, e isso vai me enriquecer. E dessa forma, nós trocando experiências, vamos conseguir melhorar a cada dia. Eu penso que quando nós falamos do tema direitos e deveres, né, essa que foi o compromisso, a gente está falando de relações humanas, né? Nós estamos num evento voltado para um público especialista em espiritismo, um público que admira as lições de Jesus, admira as lições de Kardec, dos codificadores, e admira toda uma doutrina. Então, a nossa abordagem há de ser, pelo menos primordialmente, voltada por essa filosofia. Em alguns momentos nós vamos transitar, provavelmente, na esfera jurídica, falar de experiências, falar de noções e conceitos, mas não é essa a referência, não é essa a nossa necessidade, talvez, imediata. Nós precisamos conhecer um pouco mais do homem, conhecer um pouco mais de nós mesmos. Eu me recordo agora de uma frase da Joana de Ângeles, que a gente vai encontrar na obra O Homem Integral, em quando ela diz que o momento mais eloquente do processo evolutivo do homem foi quando ele adquiriu a consciência do bem e do mal, né? Simbolicamente colocada, talvez lá na passagem do mito de Adão e Eva, quando Eva saboreia a maçã do conhecimento do bem e do mal. Talvez isso seja um símbolo que a gente ainda não interpretou devidamente,
Mas é um momento primoroso, onde, ao ter consciência do bem e do mal, o homem passa a ter responsabilidades. Então já nasce aí o conceito de direitos e deveres. E essa é a nossa missão, falar um pouquinho disso, sob a perspectiva à luz da doutrina espírita, dos ensinos de Jesus, e como isso pode ser útil ao nosso processo evolutivo. Porque se ao final de 1 hora e meia, nós três não conseguimos fazer com que o irmão pense, repense, revise os seus gestos, os seus atos do dia a dia, para modificá-los a melhor, nos moldes que o Cristo nos ensinou, talvez nós tenhamos violentado o tempo do nosso irmão, fazendo com que houvesse uma perda. E isso não nos interessa. Então, a primeira colocação que faço, agora adentrando ao tema, é dizer que a nossa reflexão é baseada na obra de O Livro dos Espíritos. Penso que, quando falo de direitos, a gente está falando de justiça. E lá Kardec indaga aos espíritos, altos espíritos da codificação, no livro 3º, nos seus capítulos, quando ele vai falar da lei de amor, justiça e caridade, a partir da questão 873, ele destaca assim, olha, o homem tem um sentimento de justiça que é dado por Deus, ele é inato, ou ele vai se desenvolvendo a partir das suas experiências? É uma conquista dele, por ser uma criatura divina, ou é uma aquisição? Não é essa a pergunta que se faz. E lá a resposta já é imediata, que diz que é um conceito inato. Quando o homem se sente, começa a pensar, começa a fazer essa distinção que a Joana de Ângeles fala entre o bem e o mal, ele já tem em si, no seu coração, no seu âmago, o conceito de justiça. E ele consegue perceber, ele pode até mesmo não definir. Me recordo uma vez que alguém falando sobre um determinado conceito falava assim, olha, eu não sei conceituar justiça, mas posso te afirmar que isso que você fez não é justiça. Não é? Então, isso já é a expressão de que nós temos interiorizado em nós o conceito de justiça, gravado, como sabemos, da nossa consciência, onde estão as demais leis divinas. Agora, identificar o que é um comportamento justo talvez seja o nosso grande desafio de momento. Né? A gente vive hoje, ainda nos reforçando na opinião desse espírito de grande envergadura, que é Joana de Ângeles, ela faz um conceito sociológico admirável nessa obra, né? Volto a dizer, O Homem Integral, de psicografia do Divaldo Pereira Franco. E quando ela vê e faz a identificação do momento social que ela coloca na pós-modernidade, né? Aí, lembrando, o conceito sociológico de modernidade é um pouco diferente do histórico, né? O histórico identifica o nosso momento como a idade contemporânea. Já o sociólogo fala do homem moderno e pós-moderno, mas estamos nos referindo à mesma linguagem. E quando ela conceitua o momento histórico, ela vê toda uma falência das instituições, a falência do pensamento ético, a falência, eu diria, vou corrigir, tá? Por favor, aí, Raul, critério jurídico, hein? Não estamos falando de falência ainda, estamos falando aí de uma recuperação judicial, vamos colocar assim, né? Ainda dá para recuperar, né? Então, mas está falando de uma crise, né? Uma crise de valores, uma crise de instituições, e ela faz o grande chamado ao homem, que é voltar-se a si mesmo. Ela consegue construir um raciocínio de grande importância na demonstração de que a crise da sociedade é diretamente vinculada à crise do indivíduo. O homem deixou de se preocupar consigo mesmo. Enquanto lá na antiguidade os filósofos colocavam que o homem era a medida de todas as coisas, buscava no homem, portanto, o conhecimento, e Sócrates dizia que ele era o objeto principal do pensamento filosófico, o homem queria conhecer a si mesmo, queria conhecer as suas faculdades, queria conhecer as suas fragilidades, queria conhecer os potenciais, e nessa busca ele se realizava. A partir de algum momento na história isso se perdeu, e a primazia da matéria sobre o pensamento foi responsável pelo gerar da insegurança. O homem passou a conhecer e mergulhou no sentimento do medo. A partir daí, o medo gera a insegurança e gera a conflituosidade, que destacamos no texto aqui como a agressividade. Então, nós vamos perceber que
o comportamento, a crise do comportamento em relação à ética, às relações, está intimamente ligado à questão de cada um de nós. Quando o homem desistiu de si mesmo, quando ele deixou de se preocupar em se conhecer, ele gerou um clima de insegurança. E daí, como nos colocamos, e sempre repetindo, a necessidade de recuperar o autoconhecimento, a busca do autoconhecimento. Conhecendo as nossas fragilidades, vamos ter compreensão das necessidades dos outros e, assim, possibilitando a melhoria das relações. E isso se vincula à questão seguinte de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta qual seria o critério norteador do que é direito, não é? Como eu identifico o que é justiça e o que é o direito? E ao conceituar justiça, os espíritos responsáveis pela codificação colocam que o comportamento justo é aquele que observa o direito do outro. E aí eu vou fazer uma pausa dramática. Quando pensamos em direito, normalmente olhamos para o espelho. Normalmente eu busco saber quais são os meus direitos. Onde está a minha faculdade? Onde estão as minhas liberdades? O que é que cabe a mim por direito ter? Ao passo que em O Livro dos Espíritos nós vamos ver que ser justo é observar o direito do outro. E cada um, observando o direito do outro, proporciona ao tecido social a justiça. Então vejam como na nossa miopia olhamos apenas para o espelho, buscamos a satisfação das nossas necessidades, conceituando isso como direito, lutamos, brigamos, nos relacionamos de uma forma transviada, olhando apenas para o espelho. Ao passo que a justiça está na observância do direito do outro. E essa, se eu tivesse que pedir aos irmãos em meditar sobre algum aspecto que fosse dito por mim hoje, seria esse o ponto fundamental. Então, se por algum instante nada do que eu disser toque ao meu irmão, eu peço, considere a hipótese de meditar sobre isso. Ser justo é observar o direito do outro. E a pergunta que se segue é, o que é direito? Eu quero ser justo, quero observar o direito do outro. E como que eu faço para identificar qual é o direito? Qual é o meu direito? Qual é o direito do outro? E de uma vez mais, de uma forma muito pragmática, de uma forma muito clara, os espíritos colocam que os critérios de direito são definidos de duas formas: pela legislação humana e pelo direito natural. Então, há um conjunto de direitos que é ditado pelo ordenamento jurídico. Os homens, unidos em sociedade, vivendo em sociedade, estabelecem regras de condutas que são adequadas ao desenvolvimento daquele ambiente, às necessidades e liberdades de cada um, e estabelecem regras que são transitórias, coerentes com as necessidades de cada agrupamento em cada momento histórico. Isso porque são variáveis. Então, as regras também são variáveis. Exemplo, e aí eu digo, há uma norma no tecido social, no ordenamento jurídico, que diz que o trabalhador, para ser dispensado do emprego, precisa ou tem o direito de receber uma comunicação prévia, o famoso aviso prévio. Esse é o direito dado pela lei. É o direito dado ao cidadão. Ao passo que está também vinculado ao conceito de direito o que é natural, que não está escrito, mas que é pressuposto de cada indivíduo, dentre os quais as liberdades. Não é? E esse critério, para conhecer o direito de cada um, de uma forma pragmática, simples e infalível, é, diante de uma relação, porque quando se fala normalmente de direito, ninguém usufrui direito sozinho, trancado num quarto. O direito pressupõe relação, pressupõe uma necessidade não atendida, possui necessidade negociada, pressupõe um negócio, pressupõe o outro.
Nesse momento, quando eu estou em dúvida sobre que conduta tomar, se ela é de acordo com o direito, o critério norteador, ou filtro norteador pergunte-se a si mesmo se o que você está prestes a fazer é o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Como Jesus disse, faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Agindo assim, você está agindo de acordo com o direito. Então, isso é uma mudança de cenários. Vimos um pensamento consumista, Vivemos um pensamento consumista, vivemos um pensamento busca de materialidades, de conforto, de necessidades básicas, onde cada um busca a satisfação dessas necessidades. Clamamos por justiça, clamamos por direitos, olhando sempre para o espelho. E quando entendemos o direito como a satisfação das necessidades do outro, modificamos o paradigma. E fazemos, assim, um convite a um novo pensamento, que, de novo, aliás, tem pouca coisa. É um pensamento que se renova desde a época pré-Cristo. No surgimento da filosofia, com Sócrates, Platão, Aristóteles e os demais pensadores, reforçado, corroborado pelo exemplo da atitude de Jesus, renovado pelo pensamento do Espiritismo, nós estamos continuamente falando em oferecer ao outro a outra face. Não agressividade, não violência, caridade, amor ao próximo, o amor como a linha que liga todas as criaturas. A partir desses pressupostos é que nós temos que pensar o que são direitos, né, Cássio? Com certeza, Alan. Eu acho que você foi muito feliz nos seus comentários, na sua abordagem, sobretudo dando essa ênfase, né, com o direito que ele pressupõe a relação com o outro, essa satisfação das necessidades, né? A partir do momento que a gente observa o que o outro precisa, né, o que o outro, por que ele age de determinada forma, o que ele precisa para ter uma justiça, para ter uma igualdade de direitos, eu acho que quando a gente começa a entender isso de uma forma mais clara, a gente satisfaz melhor essa questão de justiça, né? Antes de dar a palavra ao Raul, eu vou colocar aqui um vídeo do Instituto Eurípides Barçanufo, apenas para relembrá-los da nossa necessidade aqui. Só um minutinho. Olá, eu sou Orson de Matão, vocês me conhecem bem, estou vinculado ao EAC, junto à operosa equipe que realiza anualmente o EAC, o Encontro Anual Kaibarschutel, que completa 10 anos, e este ano será totalmente virtual. Você ouve de fundo aí a música Gigante Bandeirante com o nosso Leleco. Estamos falando do Instituto Eurípides Barçanufo, que ampara famílias, crianças e profissionaliza jovens. E nós queremos pedir a você a possibilidade de você fazer uma inscrição voluntária, um depósito espontâneo, uma contribuição espontânea para auxiliar o trabalho dessa instituição. Já que a inscrição é gratuita, se você puder, deposite qualquer quantia na conta que vai aparecer, que você vai encontrar nesse clipe. Utilize-se o WhatsApp para fazer contato com a instituição e ajudar essa notável entidade e iniciativa que ampara crianças, famílias e profissionaliza jovens. Utilize o WhatsApp que aí está. Acesse o site para doação. Tornar-se inclusive um contribuinte mensal. Será a sua ajuda, a sua contribuição espontânea, a sua inscrição voluntária para o evento que acontece. E nós ajudamos uma grande instituição. Muito obrigado a você. Muito bem, fica a nossa lembrança aos amigos da importância do trabalho dessa instituição. E agora, propriamente, dou bom dia ao Raul de Melo Franco, Júnior. No começo, até peço desculpas, Raul, não te dei a oportunidade de dar bom dia aos nossos espectadores. Tranquilo. Mas agora fica a oportunidade de você fazer a introdução, de você se apresentar. E agora eu passo a palavra a você. Muito bom dia. Bom dia
Cássio, bom dia, Alain, bom dia a todos aqueles que nos acompanham nessa manhã. Não sei aí na região de vocês, aqui na nossa choveu um pouquinho, uma chuva muito esperada, né? Choveu um pouquinho durante a noite e deu uma mudada aqui no ar, né? Que seja uma mudança também nos nossos ares espirituais. Eu, como Alain, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de fazer essa reflexão, né? Nós sempre precisamos dessas paradas para revisar os conceitos, alguns até que nós já conhecemos de muito tempo, mas que precisamos, às vezes, reforçar para retomar os nossos compromissos, para realinhar esses compromissos e para que a vida da gente possa fluir de uma maneira mais séria e mais comprometida, né? Para que a gente não ocorra, para que a gente não incorra naquela perda de tempo que é um problema sério dos espíritos encarnados, né? De se depararem lá na espiritualidade, agora de uma maneira mais clara, com a situação de ter perdido tanto tempo aqui, né? Quero parabenizar todos os organizadores do EAC, né? Em especial na pessoa do Orson, que eu sei que isso é alguma coisa gigantesca para se fazer. Eu sou testemunha de quanto trabalho tem por trás de tudo isso, né? Quero também parabenizar a equipe, todos os que organizaram, por essa ajuda que vem sendo prestada ao Instituto Eurípides Barçanufo, né? O Instituto Eurípides Barçanufo faz um trabalho belíssimo em Araraquara, uma coisa que eu já acompanhei durante muitos anos, enquanto ainda era promotor de justiça aqui na cidade. O Instituto Eurípides tem uma característica muito interessante. É um instituto que não é apenas assistencialista. Ele é de formação. Ele procura profissionalizar jovens. Ele proporciona cursos gratuitos, as pessoas saem dali diplomadas e aptas a entrar no mercado de trabalho, para que esse ciclo de dependência, até material, financeira, não se perpetue. A ideia da gente não é criar apenas um assistencialismo sem fim. E o Instituto Eurípides tem essa característica maravilhosa de profissionalizar jovens, de dar condições para que eles também façam a diferença no orçamento de suas famílias. Então, quando nós ajudamos o Instituto Eurípides, na verdade, estamos ajudando indiretamente inúmeras famílias de Araraquara e de região, da região toda, né? Pessoas que acorrem ao Instituto, seja porque precisam emergencialmente de uma ajuda material, de uma assistência, crianças que são cuidadas no contraturno escolar, né? Seja porque já estão ali buscando uma situação profissional mais definida que lhes permita depois ajudar a própria família. Então, é uma ajuda muito estruturada e muito condizente com aquilo que nós pensamos também na doutrina espírita, de dar orientação com liberdade, né? Capacitação com liberdade. Então, fica aqui também os meus parabéns para a organização do EAC por ter lembrado do Instituto Eurípides Barçanufo, um instituto que não vive de ajuda pública nenhuma, né? Não temos órgãos públicos, não temos instituições públicas, dinheiro do governo federal, estadual, nem municipal. Não recebe dinheiro de ninguém, quer dizer, são os espíritas, são os doadores, são as campanhas, são eventos como esse que ajudam o Instituto a se manter. Que isso também se ensina no rol dos nossos deveres, né? O dever que a gente tem para com a assistência da humanidade. Nós todos que pertencemos a famílias, às vezes, mais estruturadas materialmente, né? Não temos grandes privações. Nós precisamos lembrar também dessas famílias, dessas pessoas que, às vezes, necessitam do básico, Começa aí o nosso dever. Caridade também desce no bolso. Caridade não pode ser alguma coisa apenas poética, né? Alguma coisa apenas ideológica. Ela precisa se concretizar em atos também materiais. Claro que nós sabemos, a doutrina espírita nos mostra que a caridade não é apenas material, é a caridade moral também, mas a material não deixa de existir. Nós precisamos lembrar disso. Eu brincava agora há pouco aqui com o Alain e com o Cássio, antes da nossa entrada nesse ambiente,
que todo mundo já ouviu falar da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Lá da Revolução Francesa ainda. Eu queria saber se alguém já leu a Declaração Universal dos Deveres do Homem. Você não vê, você não acha a Declaração Universal de Deveres. A doutrina espírita nos lembra que a primeira das obrigações, portanto, o primeiro dos nossos deveres, é o de respeitar o direito dos semelhantes. Então, nós já começamos aí com um compromisso, com uma obrigação e, portanto, com um dever. Nos lembra também, na questão 877, que a vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Deveres recíprocos. Então, quando eu consigo enxergar bem os meus direitos, o Alan destacou aqui, né, que a gente olha muito no espelho quando fala em direitos, né? Eu tenho que lembrar que existe o direito do outro e que eu tenho o dever de respeitá-los. Mas eu queria refletir um pouquinho com vocês. Por que será que a gente tem essa facilidade tão grande de enxergar e de reivindicar direitos e tem uma certa dificuldade em enxergar e cumprir deveres? Qual a razão? O que está por trás disso? O que está nessa retaguarda? Se você analisar bem, e comparativamente entre direitos e deveres, você vai perceber que, assim, à primeira vista, direitos nos passam ideias de vantagem, de bônus, de benefício, de facilidade, de prazer. Alguns falam, meu direito ao lazer, por exemplo, né? De prazer, de proteção, o direito ao abrigo, o direito à saúde, de informação, o direito à educação. Agora, vamos analisar um pouco a gênese dos deveres. O que é que os deveres nos passam na base? Trabalho, esforço, tarefa, cuidado, vigilância, empenho, atenção. Então, parece que é assim. Um é um campo de férias e o outro é um campo de labuta. É essa a ideia que a gente tem. A doutrina espírita nos mostra que até os espíritos superiores cumprem deveres. Aliás, Jesus disse, o meu Pai trabalha sempre e eu também. Quer dizer, de alguma maneira, embora ninguém lhe imponha, até Deus cumpre deveres. Não são deveres que foram impostos a ele, mas ele continua cumprindo, porque supõe trabalho, supõe dedicação. A gente olha um pouquinho para a situação de direitos, a gente percebe que os direitos são meio que intuitivos, são de fácil percepção. O Alan destacou, são até inatos. O bebê que chora para mamar, ou chora para revelar que ele não está bem com alguma coisa, ele está reivindicando um direito. Ele está reivindicando um direito. A mãe é que vai ter que tomar o cuidado para cumprir o seu dever de assistência, o seu dever de amamentação. Nós já reivindicamos direitos desde o momento que nascemos, né? A criança pequena ainda que está no ambiente brincando com uma outra, e a outra toma o seu brinquedo, ou toma o seu doce, o seu pirulito, mas na hora ela vem chorando e reclamando que lhe foi tolhido o quê? Um direito até de propriedade, o direito inato, né? O direito de fruição daquilo. Enquanto que os deveres estão numa base relacionada com o nosso sentimento de justiça, que verdade é inato, mas eles dependem também de um aprendizado. Eles dependem de conscientização, dependem de alertas. Veja na vida social, na vida do seu dia a dia. O exercício de direitos raramente precisa ser alertado ou precisa ser sinalizado. Você não vê uma placa escrita assim, pode passar por aqui, pode despejar lixo nesse lugar. Você não vê essa placa, pode fumar nesse ambiente. Você não vê isso. Por quê? Por que você não vê essas possibilidades ou essas afirmações declaradas? Porque os direitos transitam por uma regra geral de que tudo é possível.
desde que a lei não proíba. Essa generalidade é o campo do direito. É o campo do direito. Agora, os deveres, quase sempre eles vêm acompanhados ou de limitações ou de alertas. Proibido fumar. Está passando um dever. O dever de não fumar naquele ambiente. A obrigação de respeitar aquele ambiente. Proibido entrar sem máscara. Você está vendo isso para todo lugar que você vai agora aí. Nos estabelecimentos comerciais, está lá. Proibido entrar sem máscara. É obrigatório o uso da máscara. O que estão dizendo ali? Que há um dever que você precisa observar, você precisa cumprir. Proibido jogar entulho. Você tem que dizer lá, às vezes, um terreno que é dele, que ali não é lugar de descarte de entulho. Era uma coisa que deveria ser até intuitiva. Puxa, eu não posso jogar o meu lixo num espaço que não é meu e que não é próprio para o depósito disso. Eu tenho que procurar um lugar próprio para esse descarte. Quantas vezes você já viu sofás atirados em beira de rio? Quantas vezes, né? Quantas vezes você viu carcaça de automóvel jogada em qualquer canto? Carro abandonado na rua, no meio-fio. O sujeito larga lá o carro e vai embora. Ele está preocupado com algum dever, o dever de descarte correto daquilo. Quantas vezes você já viu pessoas estacionadas em locais proibidos, que não pode estacionar ali, ou é uma vaga destinada apenas a idosos, ou a pessoa com deficiência. Aliás, os sinais de trânsito, quase que todos, são sinais de deveres. Pare na esquina. Não estacione nesse local. Não vá nesse sentido de direção. Aqui é proibido. Né? São os sinais de trânsito, quase todos, são sinais de alerta de dever. Na sua grande maioria, né? São poucos. Existe placa de estacionamento permitido, por exemplo, dizendo que ali você pode parar. Mas são poucos. A grande maioria é sempre de alerta, de imposição de dever. Então, a gente tem esse costume, principalmente associado ainda à nossa tremenda imperfeição, imperfeição moral, atraso espiritual, de conseguir enxergar as nossas facilidades, o carrinho que vai na descida, mas esquecemos um pouco dessa subida ou desse esforço que eu tenho que fazer para cumprir as minhas obrigações. Vamos refletir um pouquinho mais. Quem que são os destinatários dos nossos deveres? Nós temos deveres para com quem? Eu pensei aqui pelo menos 5 destinatários dos nossos deveres. O primeiro destinatário dos nossos deveres é Deus. É Deus. Lembre do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aliás, mandamento, os 10 são deveres. 10 mandamentos, 10 deveres. 10 deveres. Vê se você acha direito nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são deveres. São deveres, né? Então, eu tenho o dever de devoção, eu tenho o dever de gratidão a Deus. Então, é o primeiro destinatário dos nossos deveres. O segundo é o dever consigo mesmo. Eu tenho deveres materiais e morais comigo. Eu tenho o dever de cuidado com o meu corpo, com cuidado com minha mente. Lembre da lei da conservação, que a doutrina espírita nos fala. Eu tenho o dever de me autoconhecer. O Alain falou do conhece-te a ti mesmo, que é uma base do aperfeiçoamento espiritual. Como é que eu posso me melhorar espiritualmente se eu não me conheço? Se eu não percebo, se eu não me dou conta das minhas imperfeições. Então, é um cuidado, é um dever que eu tenho para comigo mesmo. A luta contra as minhas imperfeições é um dever. É um dever. A encarnação toda é uma sequência de deveres. Nós temos direitos reconhecidos, consagrados, seja pela lei divina e natural, claro, e seja pelas leis humanas. Mas a nossa jornada evolutiva é uma escada de deveres. É uma escada de deveres. Se eu não me dou conta disso, sabe no que eu transformo a minha jornada evolutiva? Numa escada em que eu sento no degrau. Fico sentadinho lá no degrau, não subo. Não desço, mas também não subo. Fico parado. O terceiro destinatário dos nossos deveres são os outros. Os outros. O primeiro dos deveres, nos diz a questão 877 do Livro dos Espíritos, é o de respeitar o direito
alheio, o direito daquelas pessoas que convivem com a gente. Então, relembrando, deveres para com Deus, deveres para comigo mesmo, deveres para com os outros, e eu vou acrescentar mais 2. Deveres para com a pátria. É o outro agora visto no aspecto coletivo, geral. O sentimento de nacionalidade é o sentimento da grande família, da família daqueles que estão encarnados comigo no mesmo plano nacional. Esse é o sentimento com a pátria. Eu tenho compromissos sociais, deveres, portanto, sociais. Eu tenho deveres de nacionalidade. Eu tenho um filho aqui que está completando 18 anos esse ano. Ele está apavorado com a ideia de ter que fazer o serviço militar. Dever para com a pátria. Quer ver o dever para com a pátria mais comentado, mais temido, talvez até mais odiado? O dever de pagar impostos. O dever de pagar impostos é o dever para com a pátria. Eu tenho que manter serviços, eu tenho que manter situações, estruturas, e alguns tentam fugir desse compromisso, alegando assim, mas não funcionam, mas meu dinheiro é desviado. Mas isso é outro problema, isso é outra questão. Nós temos que ajustar aqueles que empregam mal, mas eu não posso partir da ideia de que eu não faço a minha parte porque alguém também não faz a dele. Eu tenho deveres para com a pátria. Eu tenho deveres, por fim, para com o planeta. Agora, pensando não apenas na questão nacional, mas na questão mundial, na questão da humanidade. O meu respeito ao meio ambiente, o meu respeito aos animais, à vida dos animais. Olha só quanto dever. Esse só para falar dos destinatários. Vamos tentar falar dos modos como esses deveres se revelam. O dever de respeito talvez seja o mais amplo. Respeito ao direito do outro, respeito ao patrimônio do outro, à vida do outro, aos bens do outro, à honra do outro, à imagem do outro, respeito à personalidade do outro, à maneira de ser do outro. Olha só, no dever de respeito, que leque que se abre. O dever de trabalho, o dever de fazer. Ninguém pode viver numa ociosidade permanente, mas é claro que não. Eu brincava nas palestras que fazia por aí nos centros espíritas, que muitos espíritas dizem assim, por enquanto eu não estou trabalhando muito sério numa instituição, não peguei firme, ainda não estou engajado no trabalho, mas quando eu aposentar, aí sim, aí vamos começar, vou botar os meus deveres em prática. Meu filho, primeiramente, diante do que você está vendo no país, você sabe se você vai aposentar? Você ainda está acreditando que você vai aposentar? Já serão poucos. Eu tive essa felicidade de ser um pouquinho mais velho, consegui aposentar. Mas eu olho aqui a situação dos meus filhos, até da minha esposa. Eu sei lá quando que vão conseguir aposentar e se é que vão conseguir aposentar. Então, eu não posso esperar para trabalhar em favor dos outros, os outros que são mais próximos, os outros que são perto da minha comunidade, da cidade onde eu vivo, e ninguém está inserido numa cidade, num bairro, numa comunidade à toa, você tem propósitos ali. Eu tenho o dever de trabalho em relação a eles. Eu não posso esperar que esse dever de trabalho só venha a ser cumprido um dia, quem sabe, quando tiver na ociosidade. Eu tenho o dever de trabalho e tenho que cumprir. O dever de cuidado, cuidado para com os idosos, aí as responsabilidades, por exemplo, em relação aos pais, dos filhos em relação aos pais, dos pais em relação aos filhos. O dever de honestidade, de caráter, de ética, aquilo que o Dalai Lama chama de ética secular, que independe de qualquer religião. Aliás, a gente tem que parar com essa coisa de achar que a vivência dos postulados evangélicos ou de qualquer religião estejam ligados especificamente a um culto a uma religião. Eles estão muito acima disso. Religiões são apenas instrumentos para o cumprimento dos nossos deveres. São instrumentos, são luzes. Alguns caminhos mais claros, outros caminhos menos claros, mas todos eles caminhos. Portanto, não podemos desprezar nenhuma via religiosa que leve à prática do bem e a uma conduta compatível com aquilo que nós conhecemos da ética cristã.
um dever que resume todos esses, o dever de caridade. O dever de caridade é abrangente, o preceito do amor ao próximo encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros, nos diz a questão 647 do Livro dos Espíritos. O dever de caridade é abrangente. Ele envolve o dever de respeito, ele envolve o dever de trabalho, ele envolve o dever de cuidado, ele envolve o dever de honestidade, o dever da caridade. A doutrina cristã, portanto, está centrada em deveres. Deveres. Jesus resumiu toda a fé, toda a lei e os profetas em 2 deveres. Em 2 deveres. Em 2 deveres. Amar a Deus e amar ao próximo. Essa é a pedra angular da doutrina de Jesus. Veja que a doutrina cristã reconhece direitos, obriga-nos a respeitar os direitos dos outros. Mas se você quer caminhar, o caminho é na estrada do dever. Do dever. Se eu perder isso de vista, eu me coloco numa poltrona especial, confortável, de quem apenas aguarda ser destinatário das obrigações dos outros. Eu vou só usufruir de direitos. Portanto, os meus deveres ficam meio que esquecidos. Quem pensa assim, ou quem age assim, quem caminha no mundo assim, sempre reivindicando direitos e esquecendo que tem deveres, está parado, está sentado no degrau, está marcando passo. A doutrina espírita nos ensina que todos os espíritos têm deveres a cumprir. Até os espíritos inferiores, os espíritos imperfeitos, cumprem deveres. Confira lá na questão 559 do Livro dos Espíritos. Os espíritos mais elevados continuam sujeitos a deveres, embora menos penosos, ainda que sejam apenas aqueles deveres relacionados ao auxílio do outro. Confira aí na questão 268 do Livro dos Espíritos. Os espíritos protetores têm deveres. Dever de guarda é o principal deles. Não há, portanto, espírito encarnado ou desencarnado que não esteja na trilha dos deveres. Todos estão. Vamos falar um pouquinho dos deveres em relação à família, já que o nosso foco aqui, nosso tema central, é a família. Espíritos simpáticos, em geral, compõem uma mesma família. Mas a doutrina espírita nos adverte. Pode acontecer o contrário. Pode acontecer o contrário. Nós podemos ter vínculos pretéritos agora na família, revelados, renovados na família, justamente para que haja nesse triângulo entre pai, mãe e filhos, na formação familiar, uma continuidade necessária para que todos os envolvidos possam resgatar as suas desestruturas passadas. Nós sabemos disso. Quantos espíritos que no passado não foram nossos desafetos, não foram nossas vítimas, e que hoje são nossos filhos. É o nosso irmão, é a nossa irmã, é o nosso cônjuge, é a nossa sogra. Está lá. Voltou na relação familiar. Note que, por essa ótica, que a doutrina espírita nos mostra com muita clareza, não é só o amor que une. O ódio também une. O ódio também une. Também provoca essa união. É uma união, talvez, de dor, de trabalho, de cumprimento de dever. De cumprimento de dever. Agora, no âmbito familiar. Graças a Deus, nós somos beneficiados pela terapia do esquecimento. Essa é a bênção de Deus, da terapia do esquecimento, que funciona mais ou menos como uma anestesia familiar. Estou anestesiado, eu não tenho clareza do que é que aconteceu em encarnações passadas. Às vezes eu tenho até intuições. Aquela coisa de você falar assim, olha, esse sujeito nunca me fez nada, nunca me fez mal algum, mas eu não sei, parece que eu não vou muito com a cara dele, não bato muito com o santo dele, a gente já falou isso muitas vezes. Por que será? Às vezes são
diferenças em encarnações passadas. Claro que, às vezes, também é a revelação da minha inabilidade de me relacionar com as pessoas. Também não vamos culpar tudo aqui que sejam acontecimentos do passado, né? Às vezes, são coisas do presente. Quem já leu o romance E a Vida Continua, do Chico, psicografado pelo Chico, ditado pelo André Luiz, viu lá a situação das famílias como 2 homicidas recebem no seio familiar 2 filhos. Um filho biológico e um filho afetivo. A filiação socioafetiva, a filiação não gerada por vínculos biológicos, né? A filiação adotiva, por exemplo. Ali nós vemos isso. Quem não leu ainda A Vida Continua, pegue lá para ler um romance baseado em fatos reais, né? Claro que com mudança dos nomes dos personagens, mas 2 famílias que recebem filhos que são vítimas ali do pai da casa, vítimas de homicídio, foram mortos por eles em encarnações passadas. Então, às vezes a gente fica preocupado com as coisas que acontecem no ambiente familiar, não sabe muito bem por que eu não me acerto muito bem com aquele irmão, ou com meu pai, ou com a minha mãe, né? Às vezes são diferenças do passado que ainda se revelam, mas vejam, isso pode explicar, mas isso não justifica que eu não me empenhe para superar, porque a situação existe para isso. A situação é colocada para que eu consiga superar isso, vencer, cobrir com o amor e com o relacionamento da afetividade, dos laços consanguíneos ou não, aquilo que no passado eu desgracei. Então, claro que mesmo que eu não tenha essa facilidade no relacionamento, eu tenho obrigação de superar a dificuldade. Isso é muito importante, porque senão a gente começa a achar apenas justificativas por que eu não me dou bem com o meu irmão, por que eu não me dou bem com a minha cunhada, por que eu não me dou bem com a minha sogra ou com o meu pai, e achar que basta explicação para que as coisas continuem do jeito que estão. E eu vou deixando de lado o meu dever familiar. Os laços familiares, a doutrina espírita nos mostra que existem famílias de laços espirituais e existem famílias de laços corporais. Essas famílias de laços espirituais que nós temos que construir, nós temos que manter, são duráveis, elas se fortalecem pela purificação e se perpetuam, inclusive, no mundo dos espíritos. As famílias que se formam apenas pelos laços corporais são frágeis como a matéria. Isso o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, no capítulo 14, quando fala da piedade filial. Se extinguem com o tempo essas famílias pelos laços corporais, se dissolvem moralmente, às vezes até na própria existência. Portanto, nos lembra a questão 205 do Livro dos Espíritos. A família é o locus, é o local de ampliação dos nossos deveres de fraternidade. É aí na família que nós desenvolvemos os nossos deveres de fraternidade. Desde o início do relacionamento pai e filho, esposo e esposa, mãe e filho, neto e avô, neta e avó, todas essas relações que são intrincadas, elas vão formando grandes redes, elas são construídas pelos nossos deveres de fraternidade. Temos que aprimorar esses laços. Eu queria lembrar aqui, para não me estender demais, Cássio, se eu estiver falando demais, você me corta, tá? Eu queria lembrar aqui de três blocos de deveres dentro da família. Primeiro, os deveres dos cônjuges, uns para com os outros, esposo e esposa. Nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 819, que esposo e esposa, marido e mulher, ou hoje nas novas conformações de família, companheiros ou companheiras que formam um núcleo familiar, devem se ajudar mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Questão 819 do Livro dos Espíritos. Nós vivemos num planeta de expiação e de paz. Ter dificuldades, ter tropeços, ter pedras pela frente é a regra. É a regra.
Não existe família que não tenha. Eu posso ter família que não tenha problemas financeiros, por exemplo, mas vão ter outros problemas. Vão ter problemas de relacionamento, vão ter problemas morais, né? Vão ter problemas de personalidade de um em relação ao outro, pessoas difíceis de conviver. Não existe família que não tenha dificuldade. Então, o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira, os companheiros, as companheiras, têm obrigação de se ajudarem mutuamente, ajudarem a suportar, a vencer essas provas, e saber vencer com galhardia, com cabeça para frente, não arrasado, não reclamando de tudo que acontece na vida, mas enfrentando junto aquelas dificuldades que aparecem. Esse é o primeiro compromisso de dever de fraternidade entre cônjuges. O dever de pais. Esse talvez seja o mais pesado na relação familiar. Eu escutava alguns idealistas dizendo assim, meu filho não vai ser isso, não vai fazer aquilo, porque quando eu tiver um filho, ele vai saber me respeitar nisso, naquilo, tal, isso. Foi esse aconselhamento que ele tinha lido no livro do Isamitiba, ou sei lá de quem, né? Muito bonito. Tá? A hora que você tem o seu filho, que você tem a sua filha, e que você tenta pôr em prática aquelas teorias todas, aí você chega à conclusão que não é bem assim, né? Não é bem assim. Você dá toda orientação, você dá regramento, você impõe disciplina, mas às vezes o filho é rebelde. Às vezes um filho segue um caminho corretíssimo, o outro cai nas drogas. Uma filha é trabalhadora, é centrada, tal, a outra vive uma vida meio descompromissada. Às vezes cai em valos mais graves, como a prostituição. Alguns que a gente orientou com tanto cuidado acabaram caindo nessa grande ilusão que é o suicídio. E os pais, às vezes, se perguntam, puxa, será que foi só eu que errei? Será que o erro é meu? E nem sempre o erro é do pai, evidentemente, porque nós recebemos filhos que são espíritos. São espíritos. Todos eles chegam com a mochilinha nas costas. Todos eles. Trazem uma bagagem de encarnações anteriores. Claro que eu tenho obrigações em relação a esses filhos. Eles me foram confiados, em alguns casos eles são provações, olha aí as questões 210 e 385 do Livro dos Espíritos, é um dever dos pais, é uma missão dos pais orientar os filhos. Orientar. Essa orientação, essa educação, essa imposição de limites. Pais têm uma dificuldade enorme com isso, de impor limites. Acham que precisam criar uma vida de facilidades para os filhos. E que os filhos, portanto, não devem cumprir deveres. Não devem cumprir obrigações, não devem cumprir rotina de trabalho. Trabalho que seja mínimo. Trabalho que, às vezes, é a organização do ambiente que ele vive. Trabalho que, às vezes, é o cuidado com o próprio corpo. Pais que vão desonerando os filhos do seu caminho de deveres. Se acabamos de ver que dever é a escada, é o eixo fundamental da nossa caminhada evolutiva, se eu exonero meu filho do cumprimento de deveres, eu estou impedindo que ele cresça. Eu estou impedindo que ele cresça. Pais que são essencialmente assistencialistas, querem socorrer demais, não deixa o filho passar por uma dificuldade, ou querem dar jeitinho nas dificuldades que os próprios filhos geraram. Eu vi isso muito nos processos judiciais. Às vezes o filho caiu lá com uma droga, ou havia cometido um fato grave, havia tido uma briga séria, e o pai, ao invés de mostrar para ele, meu filho, existem responsabilidades aqui, existem consequências. Você tem que enfrentar essas consequências. Não, quer botar pano quente, quer dar jeitinho, quer que o filho seja aprovado na escola sem saber. O que eu estou fazendo aí? Eu estou subtraindo da jornada evolutiva do meu filho o que é essencial para aquele caminho. O que é essencial. Excesso de assistencialismo. Pai que está muito em cima, excessivamente em cima, que aquele excesso de cuidado geram filhos frágeis, inseguros, porque sempre tiveram ali o pai e a mãe para se apoiar e, de repente, estão sem eles. E aí? Como é que continuam a caminhar pela vida? Eu atrofiei as pernas espirituais desse filho.
E ele vai te cobrar isso lá no plano espiritual. Ele vai falar assim, eu fui lá para crescer, mas você não deixou que eu crescesse. Você me botou numa incubadora. Você me cobriu com um manto, com uma redoma que impedisse que esse ser florescesse e desse algum fruto. Você impediu. Você me cerceou o tempo todo. A questão 582 do Espírito nos diz assim, muitos há, no entanto, se referindo aos pais, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Querem que o filho seja muito bem sucedido em termos materiais, está muito excessivamente preocupado com a carreira profissional, com os negócios do filho, tem que ter essa preocupação? Claro, o lado material também é uma cobrança do mundo e nós precisamos dele para viver. Mas se isso é a essência, se isso é a única coisa com a qual você se preocupa e o caráter é alguma coisa secundária, tem um problema aí. Tem um problema aí. Nunca permitir que o meu filho tenha facilidade, consiga lugares, consiga espaços, consiga cargos, a custo do sacrifício moral. Moral. Que o caráter fique em segundo grau. Diz ainda a mesma questão 582. Se o filho, vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Olha que responsabilidade, que tamanho, é um dever monstruoso, é um dever colossal que nós temos aqui como pais e como mães. Portanto, criar filhos, educá-los, orientá-los na vida, talvez seja um dos deveres mais difíceis de ser cumprido no âmbito familiar. Eu acho que esse é até mais difícil que a convivência com o cônjuge. É até mais difícil, porque cônjuge, muitos que não conseguem conviver com eles, fazem o quê? Se divorciam. Se divorciam. Mas não tem divórcio de filho. Você não divorcia de filho. Tem gente que esquece disso, acha que divorciou até do filho. Abandona. Não existe divórcio de filho. O filho é um compromisso seu para a vida toda. Não importa se o seu relacionamento com o cônjuge A, B ou C não deu certo. Se vocês resolveram se separar, se divorciar, etc., pode acontecer essa situação, pode acontecer. Às vezes, mesmo com empenho, com esforço de um e de outro, acaba não dando certo a convivência familiar entre marido e mulher. Tudo bem, mas isso não se estende a filhos. Os compromissos com os filhos continuam. E você tem que ter clareza disso, porque é um dever permanente. E existem até deveres em relação ao ex-cônjuge. Vamos entrar por aí, nós vamos longe, né? Existem deveres também em relação ao ex-cônjuge. Falar um pouquinho para a gente concluir a respeito dos deveres de filhos. Falei dos deveres de um cônjuge para com o outro, deveres dos pais para com os filhos. Vamos falar um pouquinho dos deveres dos filhos. Deveres de filhos também não são fáceis de serem enxergados. A maioria reivindica direitos. Reivindica, inclusive, dentro de casa. Cobra dos pais direitos, agora direitos até tecnológicos. Eu quero um celular novo, eu quero acesso à TV a cabo, eu quero facilidades da roupa A, B ou C de marca, etc. Eu quero um cartão de crédito, eu quero uma vida autônoma, eu quero um carro. Quantos que nós não vemos aí só cobrando direitos, que acham que são seus direitos. Acham que são seus direitos. Eu quero esse ou aquele produto de consumo. Quantos nós vemos todo dia com essa reivindicação de direitos? Mas e aquele dever básico? Vamos começar do mais elementar, que nos lembra lá o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. O mandamento do honrai o vosso pai e a vossa mãe. O primeiro deles, que, aliás, nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, é um corolário, uma decorrência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. O primeiro próximo que eu tenho que amar, que eu tenho que cuidar, é o meu pai e a minha mãe. São os mais imediatos, estão ali, fazem parte da minha convivência. Dedicaram tempo, dedicaram atenção, dedicaram esforço financeiro para que eu nascesse.
para que eu fosse educado, para que eu tivesse o mínimo necessário de alimentação, de escolaridade, de saúde. Fizeram tudo por mim. E eu vejo, às vezes, chegando lá na frente, filhos que vão enxergando pai e mãe como estorvos, como empecilhos, como pesos que eles carregam. Querem se ver livre deles. Querem se ver livres. Se de preferência achar uma instituição onde possam colocar lá e nem aparecer para ver. Algumas instituições que a gente visita aqui, tem idosos lá que há mais de ano não aparece ninguém lá para ver. Não aparece ninguém, simplesmente foram depositados lá. As pessoas enxergam essas instituições, às vezes, como depósito de velho. Como depósito de velho. Foram lá, jogaram lá o idoso lá dentro, a idosa lá dentro. Ele está mais um pouquinho esclerosado, já não lembra mais, não sabe nem quem eu sou. E eu tenho essa ideia de que o relacionamento, a troca energética, só se faz no nível da consciência. Quem que te disse isso? Quem que te disse? Se o seu pai e sua mãe estão com Alzheimer, a sua presença, embora não lembrada no campo racional, se você não tem ali uma troca de energias com ele, uma permuta de energias com ele, é claro que tem, no campo vibracional. Claro que tem. Quanta coisa você pode fazer em favor daquele pai, daquela mãe que já não tem mais consciência de quem é o filho, quem não é. Um passe que você aplique nele. Um momento que você passe de mãos dadas com ele. Quanto que isso pode mudar? Pode mudar até a situação de saúde física dele. Então, eu tenho obrigações. Isso se insere na obrigação, no dever de filho, de honrar pai e mãe. A esse amor que eu tenho que dedicar ao pai e à mãe, junta-se, claro, o respeito, a atenção, a submissão. Eu sou professor universitário, tem muita moçada nessa faixa de 17 a 21 anos. Aliás, esse ambiente aqui é o meu ambiente de sala de aula. O que eu falo para eles? Falo, gente, eu vejo muitos filhos reivindicando isso, aquilo, querem o carro, querem até um apartamento para morar sozinho, etc., querendo vantagens. Tá? Eu queria dizer para vocês o seguinte, independentemente de conceito religioso, para você ganhar autonomia, você precisa ter condições, inclusive materiais, para manter essa autonomia. Porque a autonomia mantida com recursos dos outros não é autonomia, é dependência. Então, não queira uma situação privilegiada que o seu pai e sua mãe não podem te dar. E se você vive lá dentro da casa do pai e da mãe, submeta-se à orientação deles. Quem dá o pão, dá a ordem. Quem dá o pão, dá a ordem. Você está lá, você tem dever de auxílio, você tem dever de respeito, você tem dever de submissão. Meu pai é muito chato, minha mãe é muito chata, porque ela impõe o horário para eu chegar, ela restringe os dias que eu possa sair, ou que não possa. Até certa idade é necessário isso. É imprescindível isso. Depois de uma certa idade, claro, você precisa saber também abrir possibilidades de convivência autônoma do seu pai, do seu filho, da sua filha. Claro, claro. Mas o filho e a filha não podem perder isso de vista. Que estão ali e vivem sob uma dependência econômica, e vivem sob uma dependência moral, têm obrigações, têm deveres para com os pais. Não podem esquecer disso. Esse mau acolhimento dos pais no futuro, pais que vivem isso hoje, de filhos que praticamente os abandonaram, esse comportamento não surgiu do nada. Você pode ter certeza que esse comportamento surgiu da forma como eles foram criados. Foram criados sem muito esse dever de respeito, de cuidado, de consideração para com o pai ou para com a mãe. Eu vi um expositor espírita, não sei se foi o Rossandro, um deles, dizendo o seguinte, que nós vivemos aqui, as gerações que passaram nos últimos tempos, a geração mais antiga, a geração de quem viveu na década de 50, 60, até 70, a geração coxa do frango, o peito do frango, em favor do pai. O pai sentava à mesa e a coxa do frango era dele. Os filhos tinham essa consideração, a melhor parte do frango, ou o peito do frango, ia para o meu pai, ele tinha direito de escolher primeiro.
Hoje em dia, se o pai bobear, não come nem asinha. Não come nem asinha, porque foi uma geração que vai se achando o seguinte, a melhor parte é a minha. Eu que sou filho, a coxa tem que vir para mim, o peito tem que vir para mim. Meu pai vai ficando com o que tiver aí. Meio que pai e mãe em segundo plano. É o chato, é o desatualizado, é o atrasado, é o que não acompanhou o crescimento da tecnologia. Raul, Meio de lado. Desculpa interrompê-lo, só para a gente abrir agora para as perguntas aqui, tem bastante coisa que o pessoal foi comentando aqui. Desculpa interrompê-lo, estava ótima a sua exposição, só para... Era basicamente isso que eu queria colocar para vocês, né? Que a lei de caridade, que se revela principalmente no cumprimento de deveres, ela tem que chegar na nossa família, no relacionamento cônjuges, no relacionamento pais e filhos, e no relacionamento filhos e pais. Acho que se a gente concentrar os deveres nisso, já teremos andado muito. Como o Alan lembrou, a gente precisa transformar a teoria toda que nós vamos aprendendo em vida. Em vida. O Dalai Lama, quando esteve aqui no Brasil, teve uma pergunta de um teólogo, se não me engano, Leonardo Boff, se dirigiu a ele e falou assim, santidade, qual é a melhor religião? Ele até acreditou que fosse dizer que era o budismo, porque o Dalai Lama é budista, né? O Dalai Lama disse assim, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Essa é a melhor religião. Não adianta eu ser espírita, católico, protestante, evangélico, seja o que for, se aquilo que eu aprendo lá dentro da comunidade religiosa não se transforma em vida. E vida que começa aí na sua família. Fique à vontade. Obrigado pela oportunidade de vocês. Desculpe ter falado demais. Opa, eu que agradeço. Nós vamos começar agora aqui a parte das questões. E enquanto você falava, Raul, eu estava aqui me lembrando da questão 785 do Livro dos Espíritos, porque a gente falou de família, né? Falamos dos direitos e deveres que cada um tem no núcleo familiar, e a família, ela é o primeiro núcleo social em que a gente se encaixa para o nosso progresso, né? Para a nossa evolução. São os primeiros, é uma amostra do que a gente vai encontrar na sociedade. E nessa questão 785, o Kardec nos pergunta aos espíritos, qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é enfática, curta e direta, o orgulho e o egoísmo. Então, eu acho que esse ponto é fundamental, né, para a aquisição dos direitos e para o cumprimento dos deveres. Enquanto nós todos não nos conscientizarmos de que é importante respeitar o outro, respeitar a liberdade do outro, respeitar as preferências do outro, enquanto nós estivermos ligados com esse orgulho e com esse egoísmo, a sociedade não vai progredir, né? E a gente começa esse treino, a gente começa essa prática justamente na família. Como uma primeira questão, eu gostaria de falar sobre a questão da intolerância, principalmente no meio religioso. E para isso, eu queria relembrar rapidamente aqui o nosso homenageado do evento, Kaibar Schutel, que todas as suas ações, né, logo que ele se tornou espírita, fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza em 1905, depois o Jornal Clarim em 1905, também um mês depois. O Kaibar, durante a sua trajetória, ele que era católico, né, um católico conhecido na cidade, um católico que era respeitado e atuante até, né, nesse âmbito religioso, depois que ele se tornou espírita, ele recebeu muitas críticas das pessoas, do clero, inclusive ele teve vários eventos aqui em Matão que remetiam a essa questão das polêmicas religiosas, né, teve o fato da procissão em frente ao centro espírita, que eles queriam interromper a reunião. Teve outro fato do padre que veio até de Araraquara, Matão, apenas para convencê-lo a voltar a ser católico. Inclusive, o primeiro livro do Kaibar, de 1911, Espiritismo e Protestantismo, ele foi fruto de debates religiosos com o professor Faustino Ribeiro Júnior. O professor Faustino se utilizava das páginas do jornal O Alfa de Rio Claro para atacar o Kaibar Schutel e atacar o Espiritismo.
E ele, Caibar, que era um espírito muito convicto, né, dos seus ideais e da sua postura, ele começou a debater com esse professor Faustino, no intuito de mostrar para ele que as acusações, as alegações que ele fazia não tinham fundamento, que ele precisava primeiro estudar aquilo, internalizar aquele ensinamento para depois ir a público debater. Isso nós estamos falando do início do século XX, né? Mas, infelizmente, a gente percebe que ainda hoje, apesar de toda a evolução, né, dos direitos, da liberdade de crença, que é garantida constitucionalmente, inclusive, a gente ainda percebe muita interferência dos meios religiosos e com relação a outras crenças. Então, eu gostaria que vocês comentassem, o Alan pode começar, sobre essa questão da intolerância religiosa como um obstáculo, inclusive, para a conquista da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade. Quanto isso interfere no nosso progresso, enquanto sociedade. Bom, simples a questão, hein, Cássio? Muito tranquilo de responder. Mas eu acho que você, propositadamente, falou do orgulho, né, ao anteceder a questão, e para mim, é muito claro que os dois temas se tocam e estão muito vinculados. Ainda no Livro dos Espíritos, a gente vai ver lá o Kardec perguntando, olha, pessoal, me permitam aí a intimidade, né? Existe alguma marca, algum indício de imperfeição, assim, que mostre que o indivíduo ainda está moralmente imperfeito, né? Fora aqueles defeitos padrões que são nítidos, que todo mundo vê, o cara é sovina, né? Isso daí é muito nítido, mas existe algum indício de que mostre a imperfeição moral? E a resposta é o interesse pessoal, né? Então, o interesse pessoal é um indício marcante da falta de moralidade, da imperfeição moral. Então, penso que a questão do intolerância, né, essa intolerância tem muito a ver com o interesse pessoal, aquele que acredita que a sua crença, o seu ponto de vista é o único possível e aceitável naquele momento. Nós trabalhamos na esfera jurídica, então, tanto eu quanto o Raul estamos acostumados ao confronto de teses. Nós temos lá profissionais, cada um sustentando o ponto de vista, atento às suas necessidades, ao interesse dos seus clientes, às necessidades do seu cliente, e sustentam pontos de vista, às vezes de forma diametralmente opostas e conviventes. Então, num determinado momento, a sua tese pode ser vinculada ou vinculante, em outros não. A verdade, ela tem múltiplas concepções, adequadas às necessidades, ao momento evolutivo de cada um. Dizer que a minha religião, como instituição, é melhor do que a da outra, é uma ignorância. A ignorância de que cada um tem necessidades próprias, particulares ao seu momento evolutivo. Então, aquele que se mostra intolerante em relação à crença religiosa do outro, mostra-se, acima de tudo, ignorante, mostra-se frágil, ainda mostra-se moralmente pouco evoluído. E quando se fala em violência, por exemplo, e aí nós estamos falando de intolerância religiosa, mas tantas outras expressões de violência que vivemos marcadamente neste momento, eu me recordo de um pensamento de um sociólogo, se não me engano, é a formação dele, chamado Marshall Rosenberg. E ele fala assim que a violência, toda forma de violência, é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, o indivíduo que tem uma necessidade que às vezes nem ele se deu conta, quando ele não resiste ou chega num momento de não conseguir conter aquilo, ele se expressa tragicamente em relação ao outro. Lembra que nós falamos que o direito pressupõe relação? Então a gente vê aí, às vezes, relações de grande conflito motivadas por ciúme, e o ciúme às vezes mostra uma necessidade de afeto, de carinho. Aqui eu estou dizendo que eu estou legitimando o comportamento agressivo? É óbvio que não, mas eu estou identificando a sua causa, e talvez isso é o autoconhecimento
que todo momento a espiritualidade amiga e Santo Agostinho, como ninguém, trata na 919A do Livro dos Espíritos. Quando eu passo a fazer a análise, ou autoanálise das minhas necessidades, naquilo que eu sou atendido, naquilo que eu não sou atendido, aquilo que é legítimo, aquilo que não é legítimo, aquilo que se sobrepõe à necessidade do outro e aquilo que deve ser inferiorizado em relação à necessidade do outro, eu passo a agir com certeza de conduta, ou seja, na virtude, a conduta adequada, a conduta moralmente aceita, aquela que é integrativa, aquela que aproxima as pessoas. Eu tenho a necessidade, eu analiso, contrabalanceio com a necessidade do outro e tomo a atitude certa. Isso é autoconhecimento, essa é a manifestação coerente. E assim eu vou atendendo um a um os meus deveres. Não vamos tocar faça isso por fazer isso, mas compreender que esse gesto é integrativo, que foi o que Jesus nos propôs, no seu exemplo de vida. Nós passamos a ter condutas que são integrativas, que nos aproximam, que nos relacionam e aparam as nossas arestas. E nessa expressão dos direitos, a evangelização está acima de todos os deveres. Não é? Como pai, como orientadores, como membro de uma comunidade, de uma sociedade. Todos nós temos o dever da evangelização. Primeiro, a autoevangelização e a evangelização daqueles que estão sob os nossos cuidados ou sujeitos à nossa autoridade de alguma forma, não é? Seja qual ela. Então, através da evangelização, temos um caminho mais suave, mais brando, menos conflituoso, de transformar essa sociedade. Ninguém está satisfeito hoje com a sociedade que vive, mas quantos agem na sua transformação? Lembrando que a transformação iniciou-se comigo, iniciou-se no indivíduo, iniciou-se no caminho do evangelho, iniciou-se no caminho da cultura do evangelho, não é? Naquilo que foi mostrado e exemplificado pelo Cristo. Quer comentar algo, Raul, sobre o assunto? Microfone. Microfone. Só queria falar em relação à intolerância religiosa, mais especificamente, cujo mal maior é conhecido por fundamentalismo. O fundamentalismo religioso é aquele comportamento que o sujeito acha que a maneira de pensar e de ver o mundo, ou a relação dele, da humanidade para com Deus, é a única certa, e que qualquer outra deve ser recriminada, deve ser combatida. Eu fiz um levantamento rápido aqui, olha. A intolerância, intolerância religiosa registrada em boletins de ocorrência. Só na região de Campinas, só na região metropolitana de Campinas, em 2018 nós tivemos 182 casos. E em 2019 nós tivemos 238 casos. Em 2019 foram quase 360 casos no Brasil. Nós temos judeus que foram espancados, que tiveram o seu quipá cortado. Nós tivemos terreiros de candomblé incendiados, em Salvador, inclusive, em 2016, teve uma mãe de santo lá que morreu em razão de um incêndio desse, né? Invasão, depredação de centros espíritas. Centros espíritas no Distrito Federal, nós tivemos um caso de um centro espírita incendiado em 2016 e em 2019 um outro em Curitiba. São, basicamente, hoje são 8 casos por dia de registro de intolerância religiosa. Quer dizer, é alguma coisa inconcebível, né? Eu acreditar que a minha visão de mundo e a minha visão religiosa é a única certa, a única proveitosa, a única que salva, né? A única que me serve e que qualquer outra tem que combater. O espírita tem por praxe não fazer um proselitismo religioso muito acentuado, né? A gente não vê espírita tentando convencer as pessoas de que o espiritismo é a melhor solução, venha para cá, senão você está morto, né? Até porque o espiritismo não é uma religião salvacionista. Não é uma religião salvacionista. Você não é que se você não for espírita, você não está condenado ao inferno, se for, está salvo, né? Não é. A doutrina espírita é uma doutrina de compromisso, e sabendo que muitos espíritas sairão daqui
piores do que tantos outros que professaram religiões diferentes. Nós temos consciência disso. O espiritismo é um instrumento, Aqueles que usam bem desse instrumento farão ascensões rápidas e, portanto, terão proveitos rápidos em relação a isso. E isso é o grande trunfo da doutrina espírita. Ela é esclarecedora, Ela nos abre a mente pela razão. Agora, nunca posso chegar à conclusão de que as outras religiões também não têm nada de bom. Que elas não têm algo para nos fornecer, até a nós mesmos. Que elas não têm nada para me acrescentar. Claro que tem. Eu tenho que ter esse filtro de olhar e perceber nas religiões aquilo que não me convém. E de perceber, inclusive, nas outras religiões, aquilo que eu posso agregar. Eu tenho livros aqui nessa estante aqui, eu tenho livros budistas, eu tenho livros até de Testemunho de Jeová, tem aqui. Até por que isso é importante? Até para eu ter uma ideia da visão deles, do contraponto deles. Eu posso chegar até a conclusão de que em alguma coisa eles pensam errado, pensam diferente do que eu penso. Mas isso não faz deles melhores ou piores. São meus irmãos do mesmo jeito, a quem eu devo respeito, a quem eu devo consideração, a quem eu tenho deveres de caridade. Eu não preciso enxergar a divergência religiosa como se fosse inimigo. Como se o sujeito fosse meu inimigo, ele não é meu inimigo. Eu tenho um irmão que é presbiteriano. É presbiteriano, assim, muito atuante, E ele sempre que me encontra diz que reza muito para mim, E eu falei, poxa, eu agradeço demais que ele reza para mim, Ele provavelmente reza para mim, porque na ótica da religião dele eu vou para o inferno, mas não tem problema. Enquanto ele está rezando para mim, eu faço a recíproca, eu rezo para ele também, E agradeço muito das orações que ele dirige a mim. E eu não tento levá-lo para o centro espírita, porque ele está bem na religião dele. Ele está bem lá, ele está engajado lá, ele está trabalhando lá. Gente, frase do Divaldo, que a gente tem que anotar, deveria colocar isso no espelho para a gente ler todo dia. Conduta é mais importante do que crença. Primeiro a conduta, depois a crença. Se a sua conduta é de retidão, é de amor ao próximo, é de amor a Deus, é de compromisso, não importa a sua religião. Não importa a sua religião. Religiões são instrumentos. São instrumentais. A doutrina espírita nos dá essa facilidade para cumprir esses deveres. Nos ensina a razão dos seus sofrimentos, dos seus impasses, das pedras que você vai encontrando no caminho. São facilitadores do cumprimento dos nossos deveres. Mas eu acreditar que nenhuma outra religião pode me ensinar alguma coisa ou ensinar alguém que está todo mundo errado, é um grande equívoco. E acaba descambando um tipo de comportamento agressivo, fruto de um fundamentalismo religioso pavoroso, odioso, que eu não posso tolerar, evidentemente. Tenho que ter dó dessas pessoas, ou buscar orientá-las, porque também elas merecem o nosso cuidado, a nossa atenção e o nosso dever de caridade. Raul, falando sobre essa questão da diversidade, que a gente precisa respeitar o que cada um entende como o melhor para a sua vida, cada conhecimento, a utilidade que isso tudo tem para construir a sociedade diversa, plural que nós vivemos, e isso com certeza faz a gente evoluir, Se a gente tivesse um pensamento único, com certeza a gente não sairia do lugar. E falando sobre isso, eu me recordei agora de um livro que eu li há pouco tempo, que se chama A Diversidade, Aprendendo a Ser Humano, que é do filósofo Mário Sérgio Cortella. E nesse livro ele fala sobre a questão do preconceito, sobre a hostilidade, o desprezo, e por que o ser humano age dessa forma, E logo no começo do livro, na introdução, ele conta uma pequena história de dois índios chavantes, que em 74 visitaram a cidade de São Paulo e foram ali fazer uma espécie de um tour ali, uma visita aos pontos principais da cidade, e foram guiados por um funcionário da instituição à época, que era a FUNAI hoje, a Fundação Nacional do Índio. E no mercado municipal, chegando lá, Cortella conta, os índios observaram que havia um menino negro ali no local,
e esse menino recolhia verduras, legumes, frutas do chão. E os índios, ao ver aquela cena, ficaram perplexos. Ele falou, e perguntaram ao funcionário, né? Por que esse menino, ele está recolhendo esses legumes, essas frutas que já não tem mais, que já não podem mais ser consumidos? Por que ele não pega das bancadas, né, que estão ali, as frutas frescas, né, ali disponíveis para alimentação? E o funcionário respondeu a ele que ele não tem dinheiro, então ele não poderia pegar aquelas frutas, aqueles legumes. E o índio, indignado ainda, mas por que ele não tem dinheiro? Porque o pai dele não tem. Mas por que você, que é adulto, tem dinheiro, e o pai dele, que também é adulto, não tem? Por que essa diferença, né? E aí, o Cortella complementa que na época os Chavantes não tinham essa noção de dinheiro, eles não utilizavam dinheiro, então para eles era uma coisa completamente absurda você trocar uma dignidade humana, digamos assim, por uma moeda, né, alguma coisa que é material, né, não fazia sentido nenhum. E ele complementa que os índios, né, esses povos que a gente pode considerar mais primitivos, não no sentido de evolução, mas no sentido da civilização que nós conhecemos hoje, ele diz que esses indivíduos, eles são conhecidos como selvagens. E selvagem é um termo que, na verdade, remete àquele que vem da selva, né? Mas a gente interpreta de uma forma mais pejorativa, como aquele cidadão ignorante, aquele cidadão que não tem conhecimento, aquele cidadão truculento. E falando, né, de selvageria, não tem como nós não nos lembrarmos do episódio que aconteceu esse ano, lá nos Estados Unidos, com o George Floyd, que ele foi brutalmente assassinado, né, por um policial. E isso, aquele episódio, ele despertou um movimento, né, pelos direitos dos negros, pelos direitos contra o preconceito. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, qual a importância desses movimentos, né, sociais para a evolução dos direitos humanos e de que forma nós podemos entender aqui no nosso ambiente, na nossa concepção espírita, o absurdo que é o preconceito, seja ele de que forma for, seja racial, seja de gênero, seja, enfim, do que nós imaginarmos. Alan, por favor, gostaria de começar? Assumo, sim, pode deixar. O Cássio, pensa, abordando em especial a questão do movimento social, a importância desse movimento. Como tudo envolve conquista, né? O ser humano, ele está num processo constante de conquista de si mesmo, das suas faculdades, conquista de condições de melhoria de existência, e conquista do reconhecimento do direito dos outros, né? Aí na história dos índios, quando ele se espanta, por que ele não tem o dinheiro, se você tem? E eu talvez acrescentaria nesse espanto, se eu vejo que você tem dinheiro, por que você não faz algo a respeito, não é? Porque lá no Evangelho a gente vai encontrar, quando o ser identificar, conhecer, e passar a ter fé realmente, ser fiel, ter fidelidade ao conhecimento da imortalidade da alma, ele passa a compreender que ele é solidário em relação às suas existências. Então, há uma solidariedade entre todas as suas existências. O que eu fui nessa encarnação e em todas as anteriores, eu tenho uma solidariedade, então eu sou responsável por cada um desses atos, em cada uma dessas experiências. Também sou solidário em relação ao outro. Aquilo que o outro faz me toca, e o que eu faço toca o outro. Então eu sou responsável pelo que o outro faz, como ele é responsável pelo que eu faço. E é uma solidariedade entre os mundos. O habitante da Terra, as suas ações afetam o equilíbrio cósmico. Então nós somos responsáveis por tudo o que fazemos. Somos todos responsáveis, não é? A partir disso, a compreensão desses movimentos passa a ser primordial. Agora, a partir do instante em que o movimento passa a se valer dos mesmos instrumentos que ele combate,
cai em contradição em si mesmo. Se um movimento usa de violência, usa da imposição, usa da intolerância para combater aquilo que é a violência e intolerância, ele cai em contradição consigo próprio. Então, expressar um movimento é fundamental, mas saber como esse movimento vai se expressar é tão importante quanto, Cássio. Quando a gente pega os exemplos de Cristo, quando ele fala em oferecer a outra face, ele não está abdicando do seu interesse, ele não está abdicando da sua luta pelos próprios direitos, por assim dizer, mas ele está nos ensinando uma forma de relação não violenta. E esse mesmo conceito ia ser usado mais tarde por Gandhi, ia ser usado por Martin Luther King, onde eles fazem: eu consigo transformar a minha sociedade, eu consigo defender os direitos do indivíduo e da sociedade, consigo ser solidário com a sociedade sem a violência. Não é? Então você consegue manifestar um movimento de resistência à violência sem ser violento. A indignidade, a inconformação, o espanto com aquelas condutas que foram veiculadas já foi suficiente para que cada um de nós fizéssemos a autoanálise, ou deveria ser suficiente para que cada um fizéssemos a autoanálise das nossas condutas individuais, que também são discriminatórias. Os nossos comportamentos do dia a dia, nas pequenas coisas, que fazem com que nós colaboremos com a psicosfera de violência. E o Raul foi muito feliz quando ele colocou: há um dever com o mundo, há um dever com a pátria. E quantos de nós não respeitamos esses deveres, gerando violência, gerando a intolerância? No indivíduo está a solução da sociedade, na sua transformação, e o caminho no Evangelho, reforço pela terceira vez. Raul, gostaria de acrescentar algo? Sim, sim. Eu só queria dizer que isso é mais uma espécie de intolerância, né? É a intolerância social, né? É a intolerância étnica, a intolerância racial, que se desdobra quase sempre em atos de violência. Esses movimentos, movimentos de alerta, de conscientização, eles são importantes, mas eu também penso como o Alain, que seja uma resistência pacífica, uma resistência de ideias, uma resistência de posicionamentos, né? Gandhi tomou esse posicionamento, né? O Dalai Lama em relação ao Tibete, em que há uma verdadeira xenofobia ali, há um holocausto silencioso de tibetanos pelo governo chinês. A gente pouco ouve falar disso. São milhões mortos todos os dias. Alguns, inclusive, se imolam, é um suicídio consciente, digamos assim, se imolam em protesto a esse comportamento do governo chinês. Nós vemos o que acontece ainda nesses anos anteriores, mais, agora um pouco menos, dessas movimentações dos refugiados. E quantos países fechando fronteiras? Não, aqui não entra. É como se as pessoas fossem humanas ou não humanas, né? Fossem humanas apenas em razão da origem. São nacionais, recebem um comportamento, não são nacionais, recebem outro, né? Às vezes até condenados à morte, né? À morte sem terem cometido nenhum crime, apenas porque saíram de seus países em situação em que não era mais possível viver lá, foram premidas a entrar nos países vizinhos, foram obrigadas àquela movimentação de deixar tudo, de deixar para trás os seus bens, de deixar a sua família, os seus relacionamentos, e, ao mesmo tempo, para os locais para onde se dirigiram, foram rechaçados, foram perseguidos, foram mortos, né? Acontece isso muito também no norte da África, em relação aos países da Europa, a Itália e a França, principalmente. Esse movimento
de refugiados e um comportamento xenófobo, quer dizer, um comportamento anti-estrangeiro desses países que não deixa de ser uma forma de intolerância social. Claro que isso não existe só lá. A gente não acha só intolerância social, racial, étnica, na Europa ou no movimento dos refugiados europeus. Isso é muito claro aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você vê essa existência em relação, por exemplo, a movimentações do Nordeste para o Sudeste, a movimentações de paulistano para o interior do Estado. Isso ainda é um comportamento desumano, completamente contrário ao comportamento de caridade. E os movimentos de conscientização, de orientação, são importantes, porque é uma reação da sociedade que está enxergando aquela ferida social e que quer apontá-la. O primeiro passo para que a gente possa consertar uma situação de injustiça é reconhecê-la. Nós precisamos desse reconhecimento, mas que isso também não se faça com outro erro, que é o erro de movimentação violenta, de depredação, de destruição, achando que as coisas só vão se ajustar à força. Nesse sentido, claro, não dá para aceitar esse tipo de movimento com esse tipo de método. A questão não é nem aceitar ou não aceitar o movimento, é aceitar ou não aceitar o método que usam para agir ou para reagir diante dessas situações de injustiça. Muito bem, muito obrigado, Raul, e Alan, pelos esclarecimentos. Você me permite, claro. Cássio, só uma rapidinho, eu acho que o importante em tudo isso que eu estou querendo manifestar, o Raul também, naquilo que eu quero destacar agora, é o seguinte, a nossa fé, ela está fortalecida no critério de que a justiça se faz, queiramos ou não. Nós estamos imersos no pensamento divino, no cumprimento das suas leis, e a justiça vai acontecer. E nós queremos assumir o papel divino sendo justiceiros. Uma coisa é viver justiça, outra é ser justiceiro, porque ser justiceiro pode gerar violência. A justiça vai acontecer, a nossa fé tem que estar ciente disso. Só que isso a gente não consegue ter a convicção se a gente olhar no materialismo, na única existência. Sem uma visão de uma multiplicidade de existências, sem a visão reencarnacionista, nós não conseguimos enxergar, e isso a gente não aceita, a justiça divina. Então, só uma visão reencarnacionista, como o Espiritismo traz, como o Budismo traz e outras filosofias trazem, possibilitam ao indivíduo a conhecer e aceitar, ser fiel a esses desígnios divinos, não é? Por isso, é uma ferramenta a não violência. Por isso, ser possível a transformação social, como o Dalai Lama conseguiu, como Gandhi conseguiu, como Jesus conseguiu, sem o emprego da violência. Essa convicção não é possível sem a visão reencarnacionista. Eu me recordo, e aí serei breve, de uma passagem que mostra a força da não violência. E a gente acha que só a força da violência impõe. Mas a não violência também tem muita força. E eu falo de um episódio ocorrido nos Estados Unidos, quando os negros buscavam os seus direitos. E eles estavam numa assembleia reunidos e queriam falar daquilo que eles acreditavam, e as instituições da cidade, que eu não me recordo agora, peço desculpas, os bombeiros e a polícia estavam com mangueiras de água prontas para debelar aquele movimento de resistência aos próprios direitos com o uso dessa força física. E naquele confronto iminente, aqueles negros que lutavam pelos seus direitos estavam convencidos de que não deveriam, inspirados que estavam pelas ideias de Martin Luther King, de não usar a violência. Eles se ajoelham, rogam a Deus a proteção para aquilo que estavam fazendo, levantam-se e se dirigem contra aquela muralha de bombeiros e policiais. O delegado da polícia, o delegado dos bombeiros, deu ordens expressas para que os soldados ligassem as mangueiras, os jatos de águas, mas nenhum deles conseguiu. Porque a força que aquela comunidade demonstrou quando disse: eu não estou fazendo nada
além de lutar por aquilo que eu acredito e que é bom para a comunidade. É bom para negros e é bom para brancos. Respeito ao próximo. Nenhum soldado conseguiu ligar a mangueira. É a força da não violência. Perfeito, Alan, perfeito. Acho que essa conclusão sua fechou aqui todo o nosso debate, que as coisas não se fazem a qualquer custo, né? Nós precisamos, acima de tudo, respeitar as nossas convicções, acima de qualquer coisa. Acho que isso é fundamental. Bom, a gente poderia ficar mais umas 2 horas conversando aqui. Infelizmente, a gente já está com o tempo estourado, então, e também já, meio-dia, tem o encerramento oficial do EAC, então gostaria até, né, de liberar todos os nossos espectadores para acompanhar o encerramento. E agora eu queria, então, que vocês dessem a sua mensagem final, colocassem as suas palavras aí para o nosso público a respeito do tema, quais as impressões que ficaram. Quem gostaria de começar? A minha mensagem, Cássio, é de mero agradecimento. Agradecimento a Deus pela vida, agradecimento pelas oportunidades que nos proporciona, agradecimento à comunidade que me reconhece como um componente, me conhece o dever de servi-los na minha profissão. Agradecimento a você que nos assiste, que permaneceu conosco até agora, o que vai voltar neste vídeo quando gravado para tentar extrair mais conclusões. E agradecimento ao Raul, que compartilhou sua experiência conosco, a você que nos fez a gestão e nos proporcionou a voz, o diálogo. Então, a tudo isso, o agradecimento. Cássio, Alan, eu também quero agradecer muito essa companhia, esses momentos tão agradáveis que nós passamos juntos aqui, todos aqueles que nos acompanharam, e que acompanharam o nosso raciocínio, às vezes um pouco até inflamado demais, né? Vocês me desculpem, às vezes eu acabo me empolgando um pouco, parece que eu estou incendiando, né? Mas, na verdade, é um incêndio do bem, digamos assim, né? Eu tento trazer aqui uma ideia que pode aparecer em alguns momentos um pouco polêmicas, né? Mas que a ideia é a fricção, que essa fricção traga luz, né? Então, mais uma vez, parabenizo todos aqueles que organizaram esse evento, né? Aqueles que estão acompanhando para e passo, desde dos primeiros momentos, desde a abertura, mais esse ano do EAC, né? E lembrar aqui uma frase que eu lembrei ao Cássio e ao Alan, antes da gente começar, que diz Emmanuel na abertura, no prólogo do livro A Vida Continua, que quanto maior a cultura de um espírito encarnado, quanto mais conhecimentos nós vamos adquirindo, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo que nós tivemos lá fora. Então, que isso não fique apenas no aprendizado, que isso se transforme em vida, em realidade, em motivação, em mudança para a gente, né? Na questão, por exemplo, da intolerância religiosa, só para complementar, que não haja intolerância religiosa endógena dentro do próprio movimento espírita. Achar que porque eu frequento o centro A, B ou C, eu sou menos ou sou mais, né? Achar que eu tenho que frequentar o centro X, que se eu frequento o centro Y, não, tá errado, né? Pelo amor de Deus, né? Que a gente não chegue, não caia em erros graves como esse, enxergue o movimento como um movimento de orientação, mas, ao mesmo tempo, um movimento de compromisso. Tá? Muito obrigado, agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, de partilhar esse momento com vocês, espero que a gente tenha a chance de conversar outras vezes em ambientes tão descontraídos como esse, dentro da nossa própria casa, levando para dentro das suas as mensagens que a doutrina espírita nos permitem articular aqui. Muito obrigado. E eu só gostaria de encerrar, lembrando que antes da nossa transmissão, conversava com o Alan e com o Raul, e o Alan disse uma coisa que eu achei muito relevante, que às vezes a gente faz apresentação, né, a gente fala, eu sou aquilo, eu sou isso, formado, trabalho e tal, mas já que nós estamos falando de família, né, aqui no EAC, esse é o nosso maior patrimônio, né, é o nosso cônjuge, nossos filhos, nosso cachorro, nosso gato, nosso papagaio, enfim,
todos aqueles que integram o nosso núcleo familiar, é isso que fica, é isso que nós levaremos, né, daqui. Então, agradeço a presença de vocês, Raul, Alain, muito obrigado por esse momento, foi espetacular. Agradeço também a todos os nossos internautas, espectadores que ficaram conosco aqui, 1h51. E agora convido a todos a prestigiarem a sala 21, o encerramento do nosso EAC. Muito bom dia a todos, um ótimo domingo, e nos vemos, assim que possível, na próxima oportunidade. Um abraço. Um abraço.